mais um vídeo aqui no canal. Quero já agradecer os vídeos anteriores, quem comentou, quem compartilhou, quem curtiu. É muito importante essa troca, eu fiquei muito feliz com os comentários de vocês. E eu estou meio resfriada ainda, me recuperando, mas esse vídeo tem que sair hoje, em nome de Jesus, porque essa mensagem precisa chegar para alguém. Eu não sei se é você ou se é para alguém que você vai compartilhar, mas eis-me aqui. Então me perdoe um pouco pela voz, meio fanha, mas é isso. O importante, gente, sempre será aqui a mensagem, tá? Não trago foco pra mensageira, mas sim pra mensagem. E eu quero convidar você que é novo aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário de que forma essa mensagem tocou o seu dia, abençoa a sua vida de alguma forma. E pra gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o maior cativeiro que muitas de nós mulheres hoje nos vemos aprisionadas? Você sabe qual é o maior, muitas vezes, ladrão de esperança nossos? Aquilo que faz com que a gente leia a Bíblia, a gente tenha entendimento da palavra, a gente receba a palavra, a gente receba uma promessa, mas aquilo que realmente nos aprisiona de dar os passos que a gente tem que dar em direção àquilo que Deus tem para nós, em direção àquilo que Ele já colocou fortemente no nosso coração, e a gente não tem dúvida que é vontade só nossa, que é uma direção de Deus. E sim, gente, é o medo, né? O medo tem aprisionado muitas mulheres atualmente na mente, né? Essas mulheres estão lidando com a vida, estão tocando suas vidas, suprindo suas demandas, mas de certa forma tem algo ali nelas que, quando elas vão dar um passo, algo segura. Aí elas recebem a palavra, Deus dá direção, mas segura. E é o medo. E então, para nortear a nossa mensagem, não poderia ser outra palavra, né? Que Josué 1:9. E diz assim: acaso não te ordeneis que sejas fortes e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. E essa mensagem, ela vem assim, esse versículo vem me acompanhando já há alguns anos, né? E é bem, se a gente parar pra ver assim, né? Humanamente, seja forte e corajoso. Se a gente olhar pra nós mulheres, nós temos sido muito fortes. Forte assim, a gente dá conta de demandas, a gente passa por situações das situações da vida que a gente continua. Até mesmo assim, vamos supor, a gente pega uma gripe forte. A mulher da casa, ela vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Já o homem, se pega essa gripe, o homem cai de cama, não aguenta, não é verdade? Então, assim, a gente aprendeu muito com as lutas que nós passamos, né? Até mesmo pra conseguir alcançar lugares que antes não eram direitos nossos e hoje são. Nós fomos fortes até aqui. Mas será que a gente está sendo corajosa? Será que a gente está se permitindo agir de forma corajosa apesar do medo? Sim, o fato da gente agir de forma corajosa não quer dizer que a gente não vai ter medo. Não significa ausência de medo. Pelo contrário, é preciso sentir um medo para que a partir dali a gente consiga ter esse impulso, essa decisão de sermos corajosa. Então eu vi muitos comentando aqui também que tem essa direção, de repente, de abrir um canal aqui, de compartilhar, ou seja, ministrar a palavra, levar a palavra de alguma forma que Deus direcionou, mas não consegue, porque fala, eu não sou corajosa. Mas eu quero te dizer, eu não tenho ausência de medo aqui, sabe? Eu vou com medo mesmo, aprendi a ir com medo mesmo, porque o meu foco é Jesus. Aonde Ele tá me guiando e direcionando, eu foco nele e vou. Porque se a gente não focar, a gente não sai do lugar. E o que eu trago essa palavra para você hoje é: em qual área da sua vida Deus já te deu uma direção, você já tem uma promessa, aquilo arde no seu coração, mas o medo tá aprisionando você fazer. O medo tá aprisionando você tomar uma decisão importante. Qual área da sua vida? Na sua própria vida, no seu autocuidado? É na sua mente? Você é uma pessoa muito ansiosa, sofre de depressão? Aonde o medo tem te feito cativa e te impedido de viver as promessas de Deus para sua vida, te impedido de viver o novo que Deus tem para você? E eu vou te falar uma coisa, as pessoas sempre me falavam
que eu era corajosa, guerreira, mas hoje, olhando para trás, todas essas experiências que eu passei, e que muitas pessoas ao meu redor, pessoas queridas mesmo, pessoas que me amam, me davam esse adjetivo, eu vejo que assim, não é que eu era corajosa, sabe? Não é que eu era ali forte o tempo todo. É que eu estava me movendo pela mão de Deus. Eu estava permitindo que o Espírito Santo de Deus me deixasse destemida ao ponto de continuar marchando na direção que Deus me dava. E sabe quando foi que eu perdi essa batalha? Sabe quando foi que eu adoeci com ansiedade generalizada? Justamente quando eu soltei. Justamente quando eu parei de ter a ousadia do Espírito Santo, de me agir somente com foco em Deus. Quando eu parei para começar a olhar e calcular com base na voz dos homens, do mundo, né, ao redor, o que a sociedade diz, foi aí que eu adoeci. Então, eis aqui uma pessoa para te falar que você não vai alcançar o melhor de Deus para você nessa vida aqui, nessa jornada, enquanto você deixar o medo te paralisar. E eu sei, o medo não vai sair da nossa vida, né? Muitas vezes ele vai estar aqui. E é importante, gente, porque assim, o medo é uma emoção que Deus nos deu, mas uma emoção que realmente nos traz um alerta de perigo, né? Você vai atravessar uma rua com o semáforo aberto para os carros, aquele medo que dá quando você vai atravessar é o medo de atenção, né? Não vá. Não é aquele medo assim, e se... Um exemplo aqui, e se eu lançar um vídeo e se as pessoas não acompanharem, se... Isso é uma possibilidade lá do futuro. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? Deus está no nosso futuro. E se for para dar certo, vai ser com a mão dele. E se não der certo, ele vai estar com a mão dele sobre nós também. Nos guardando, nos protegendo e nos acolhendo. Nos momentos de vitória e nos momentos de fracasso. Então, por que não se mover? Por que ficar parada? Sabe? Muitas vezes a gente pega a Bíblia, a gente sente Deus ou quer sentir mais de Deus, mas chega um ponto que ele fala, eu vim até aqui, minha filha, pra você pra eu derramar mais, pra eu te mostrar mais, você precisa ir em níveis mais fundos. E esses níveis mais fundos vai exigir coragem, apesar dos seus medos. Então essa é a minha mensagem aqui pra você hoje. Eu creio que terão muitos vídeos aqui nesse canal sobre esse tema, porque Deus tem falado muito comigo esses últimos anos sobre as mulheres que estão aprisionadas pelo medo, né? Com esse medo do e se, e elas não estão conseguindo dar os passos na direção que Deus tem para elas. Elas não estão. E elas estão cada vez mais se aprisionando, se acovardando dentro das suas próprias mentes. E não é isso que Deus quer para nós. Não estou falando aqui que a gente tem que ser irresponsável, que a gente tem que ser agir sem pensar. Não. É sobre uma direção de Deus, sobre uma palavra, sobre ter discernimento e sabedoria. Mas quando você tem tudo isso e aí você vai agir e não consegue, é porque o medo está te segurando. A gente sabe que tudo aquilo que é a direção de Deus vai nos trazer paz. Sabe? Qual que é aquela paz? Eu estou fazendo a coisa certa. Mas não quer dizer que não vai ter as nossas inseguranças humanas, né? Que é a nossa parte fraca, a nossa carne. Nós somos fracos, sem Deus não somos nada. Mas vai ter paz. Então assim, quando eu gravei o primeiro vídeo aqui, quero te dar esse testemunho. Eu tinha muito medo, muito receio do que viriam, se as pessoas iam se abençoar, as pessoas se iam curtir ou não, né? Quanto tempo ia se levar. Mas eu tinha paz no coração depois que eu fiz o primeiro. Sabe? Depois que eu consegui vencer o primeiro, porque eu sofri bastante batalhas antes pra conseguir, mas depois que eu fiz, eu senti a paz. E aí, quando aos poucos a gente vai dando uns passos em confiança a Deus, Deus não falou pra Josué, eu vou secar o rio e vocês sejam fortes e corajosos e atravessem. Não, ele falou, seja forte e corajoso. Lá na frente, nos próximos versículos, nos próximos dias, que depois Josué tinha se movimentado, estava sendo forte e corajoso sobre a palavra de Deus, sobre a direção de Deus, que Deus cessou, deixou a terra seca para eles passarem. Assim foi com Pedro para sair do barco e ir até Jesus. Deus espera o nosso posicionamento, a nossa
a nossa fé e esperança somente nele. E hoje eu escutei uma palavra que faz muito sentido, né? Qual é o contrário de fé? O oposto de fé? É a dúvida. E o que o medo mais nos causa? Dúvida. O medo nunca traz assim, aquela dúvida assim, e se der certo, se der certo? Não, e se não der certo? Sabe? Então fica aqui pra você essa palavra e de novo, olhe na sua vida em qual área o medo tem aprisionado. Qual área o medo está te impedindo de sair do lugar de onde Deus mandou você sair? Sabe? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu sei que vai vir muito dessa palavra aqui pra frente, mas eu encerro por aqui. Deixa nos comentários se essa palavra falou com você. Se você identificou, não precisa dar detalhes, né? Pra você não se expor, mas qual área da sua vida você identificou que o medo tem te aprisionado de viver o novo de Deus, de viver as promessas de Deus? Mas eu vou amar ouvir de vocês, comentar e interagir, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.